algumas casas guardam mais do que móveis e lembranças. Elas são marcadas por tragédias, por histórias que o tempo não apaga. Locais onde a dor, o medo e a morte deixaram cicatrizes invisíveis. Hoje vamos abrir as portas de residências, apartamentos e edifícios que se tornaram sinônimos de horror. Prepare-se para conhecer as casas marcadas pelo mal. Tudo começa em uma casa aparentemente comum, na zona sul de São Paulo, 31 de outubro de 2002. A cidade seguia seu ritmo agitado, mas naquela noite, atrás de portões altos e janelas fechadas, um crime brutal acontecia. Manfred e Marisia von Richthofen foram assassinados enquanto dormiam. E o mais chocante, o crime foi planejado e executado com a participação da própria filha, Suzane. A notícia percorreu o Brasil como um raio. A imagem da casa ficou estampada nos jornais, nas televisões, nas conversas de rua. O local, antes discreto, virou símbolo de um dos crimes mais cruéis da história do país. Com o passar dos anos, a casa permaneceu vazia. Os vizinhos evitam passar perto durante a noite. Dizem que mesmo com o tempo, o ar ao redor ainda é pesado. Há quem jure ouvir vozes baixas, choros ou passos no andar de cima, mesmo quando não há ninguém lá dentro. Agora seguimos para o coração da cidade de São Paulo. O ano é 1974. O edifício Joelma, com seus 25 andares e aparência imponente, amanheceu como qualquer outro dia de trabalho. Mas antes do meio-dia, o prédio se tornaria palco de uma das maiores tragédias urbanas do Brasil. Um incêndio devastador começou no 12º andar. As chamas se espalharam rapidamente. Centenas de pessoas ficaram presas. Algumas, desesperadas, pularam das janelas na tentativa de escapar da morte certa. O saldo, 191 pessoas mortas e mais de 300 feridas. Mesmo após a reconstrução do prédio, os relatos de atividades paranormais nunca cessaram. Funcionários e visitantes contam que, durante a noite, é possível ouvir passos apressados nos corredores, luzes que acendem e apagam sozinhas e o mais assustador, o famoso caso das 13 almas, pessoas que morreram carbonizadas e que nunca foram identificadas. Muitos afirmam sentir sua presença até hoje. O Joelma, apesar de reformado e renomeado, continua sendo um endereço temido por muitos. Seguimos agora para o sul do país, Porto Alegre, ano de 2014. O caso do menino Bernardo Boldrini abalou o Brasil. Um garoto de apenas 11 anos, vítima de uma trama cruel envolvendo seu próprio pai, a madrasta e uma cúmplice. A casa onde ele morava, localizada em um bairro tranquilo, tornou-se sinônimo de tristeza e injustiça. Relatos de vizinhos falam de portas que batem sozinhas, sussurros que parecem vir do interior da casa e um clima de opressão tão forte que muitos evitam até olhar para o imóvel. Mesmo anos depois, a lembrança do crime ainda ecoa pelas ruas da cidade. Do sul para o sudeste, seguimos para Guarapari, no Espírito Santo, uma mansão de frente para o mar, uma vista deslumbrante, mas um passado carregado de horror. Nos anos 90, um homem, tomado por um surto de ciúmes e desespero, assassinou sua esposa e seus 2 filhos, antes de tirar a própria vida. Desde então, a mansão permanece vazia. Corre entre os moradores locais a lenda de que, durante as madrugadas, é possível ver luzes acendendo nas janelas, ouvir gritos abafados e, em algumas noites, a silhueta de uma mulher chorando na varanda. Poucos têm coragem de se aproximar. Os que já entraram juram que nunca mais voltariam. Agora, vamos para o ABC Paulista. No mês de outubro de 2008, o Brasil acompanhou ao vivo um dos episódios mais tensos da história da televisão nacional, o sequestro de Eloá. Durante mais de 100 horas, o país assistiu em tempo real ao desfecho trágico que tirou a vida da jovem de apenas 15 anos. O apartamento 302, no conjunto habitacional de Santo André, virou um marco do horror. Após o atentado, muitos moradores relataram ouvir sons estranhos, gritos, portas batendo e choros durante a madrugada. O imóvel permanece com a fama de mal-assombrado. E até hoje, é difícil encontrar alguém que aceite viver ali. E por fim, voltamos a São Paulo, mais precisamente para Osasco, na região metropolitana. Em junho de 1996, um vazamento de gás causou uma explosão devastadora no subsolo do Osasco Plaza Shopping. O estrondo foi tão forte que partes inteiras do piso desabaram,
42 pessoas morreram. Mais de 300 ficaram feridas. O shopping foi reconstruído. As lojas abriram novamente e a vida seguiu. Mas funcionários antigos e clientes afirmam que as marcas da tragédia permanecem. Dizem, em certas noites, ser possível ouvir choros vindos do subsolo, sentir calafrios nas escadas e uma sensação inexplicável de angústia. Como se naquele lugar o tempo tivesse congelado em um instante de puro terror. Casas, prédios, apartamentos, shoppings, lugares que deveriam ser refúgios de segurança, lazer e felicidade, mas que, por causa de acontecimentos trágicos, se tornaram memoriais de dor e para muitos de medo. As paredes guardam os gritos, o chão, as marcas invisíveis, e o ar continua carregado de um passado que se recusa a partir. E você, teria coragem de abrir a porta? Ou prefere manter distância e apenas ouvir essas histórias de longe? Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar qual desses casos mais te assustou e se inscrever no canal para não perder os próximos mistérios. Até a próxima, e cuidado com as portas que você abre. Lembre-se, por aqui, os sussurros nunca param.